Olá, primatas! Vamos conversar um cadinho sobre problemas do YouTube? Vocês podem ter visto eu mesmo reclamando aí em algumas redes sociais, reclamando bastante, ou pelo menos nos vídeos aqui, e outros criadores aí do YouTube dos problemas de desmonetização. E eu percebi que aqui no Brasil o pessoal está um pouco por fora do que aconteceu. Se você quer entender a história completa de como nós chegamos onde nós chegamos, você pode, depois desse vídeo aqui, que eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais desligada dessa coisa toda, você pode assistir meus vídeos. Primeiro, entenda o Adpocalipse e por que você deveria se importar. E segundo, YouTube Family Friendly é melhor? Foram 2 vídeos que eu postei explicando todas as polêmicas e notícias que nos trouxeram até aqui. Inclusive eu fiz algumas previsões lá que acabaram se cumprindo. Antes de mais nada, um esclarecimento rápido sobre como é que youtubers ganham dinheiro. Se você tem uma margem razoável de seguidores e pessoas que assistem todos os seus vídeos aqui no YouTube, você pode começar, quem sabe, a ter como renda dinheiros diretamente dados do YouTube para você. Dados entre aspas, né? Vai depender aí da quantidade de views que cada vídeo tem. O YouTube vai te remunerar pela quantidade de visualizações. De onde o YouTube tira esse dinheiro para te remunerar? Quando você assiste um vídeo e aparece um anúncio antes desse vídeo, ou no meio desse vídeo, ou depois desse vídeo, ou ainda aqui do lado de cá. Acho que aqui do lado de cá tem um cartãozinho de alguma loja, alguma empresa, ou ainda aparece uma janelinha aqui embaixo, enfim. Todos esses anúncios, é desses anunciantes, principalmente hoje, que o YouTube tira a renda, tanto para sustentar a plataforma, ou seja, para manter o YouTube funcionando, quanto para pagar a nós criadores. Eu vou receber 55% da receita dos anúncios que aparecem nesse meu vídeo. Abaixou um pouco o valor, ele era um pouco mais alto, enfim, tem diversas coisas que levaram a situação a ficar super complicada. Mas basicamente do YouTube, diretamente do YouTube, é assim que nós podemos ganhar dinheiro aqui. Se o seu canal tá com uma quantidade de views baixa mensalmente aí, porque aí vai depender, pensando aqui num tempo mensal, se você quer falar em salário que você ganha todo mês, você precisa mensalmente ter uma quantidade de visualizações específica para esse valor começar a ser considerável. Então se você tem um canal aí com 10 mil inscritos mais ou menos, acho que até 50 mil inscritos e você faz poucos vídeos, dificilmente isso vai realmente te gerar uma receita considerável. Provavelmente vai ser um troco que vai chegar eventualmente para você. Durante muito tempo foi assim aqui no meu canal, certo? E todo mundo que faz vídeos no YouTube sabe como é isso. Pelo menos nos primeiros 2 até 3 anos aí, dependendo do quanto você está dedicando, você não vai ganhar nada aqui diretamente do YouTube. As outras formas pelas quais youtubers podem ganhar dinheiro são formas independentes. Primeiro, com merchandising ao longo do vídeo mesmo. Eu posso também fazer parcerias, diversos tipos de parcerias aí. Eu posso vender, por exemplo, fazer um vídeo para uma outra empresa, colocar no canal delas, no site delas. Eu posso ter, por exemplo, plataformas onde os apoiadores financiam o meu trabalho. Para você que tem um canal muito pequeno e quer começar a ter alguma receita com o YouTube para poder dedicar um pouquinho mais de tempo que seja, esse é o primeiro caminho que eu particularmente recomendo a todos. Foi o caminho que eu tomei quando eu estava lá com 15 mil inscritos, eu acho, 10 mil inscritos, foi montar uma plataforma de crowdfunding. E aí você pode escolher os diversos sites que tem. Tem o Patreon, tem o Padrim, que é o que eu uso hoje, que é o padrim.com.br/matafalante. Você pode ir lá e criar a sua plataforma também. Tem diversas dessas plataformas. Por quê? Porque, novamente, enquanto você está começando aqui, esses dinheiros de anúncio, essa receita que você pode ganhar com anúncio é muito pequena. E, bom, basicamente é isso, né? Então você pode realmente fazer do seu canal um negócio, que é o caminho mais natural para a maioria dos canais aí. O que aconteceu este ano foi que, por diversas polêmicas e razões que eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode ver os vídeos que eu já fiz aí, que eu já indiquei no começo desse vídeo. O que aconteceu é que agora o YouTube começou a ter um problema de precisar garantir para os anunciantes que pagam para anunciar aqui no YouTube, precisa garantir para eles que esses anúncios não vão ser mostrados em cima de vídeos com discurso de ódio, com pornografia, com imagens de decapitação e coisas desse tipo. Na verdade, essa era uma coisa que o YouTube já tinha antes. Se você tentasse subir vídeos com violência gráfica sendo explícita, ou ainda, deixa eu pensar aqui no outro exemplo, pornografia, esses são conteúdos que não são nem permitidos que você coloque aqui no YouTube. Se você subir um vídeo aqui com esse tipo de coisa, com cyberbullying, né? Tudo isso, em teoria, o YouTube vai remover esse seu vídeo em algum momento e talvez você pode perder até o seu canal. Porém, com o passar do tempo, começou-se a criar a noção de conteúdo controverso para anunciantes, que é a ideia de que, bom, são conteúdos que estão dentro da liberdade de expressão, mas que anunciantes não querem ver a imagem deles vinculadas a esse tipo de conteúdo. A gente pode argumentar aí se esse é um movimento inteligente por parte dos anunciantes, mas é compreensível porque, enfim, porque são anunciantes, as empresas não querem a imagem delas vinculadas
a certas coisas que podem prejudicar ela para o público. Diante disso, o YouTube precisou começar a elaborar formas de tentar garantir para os anunciantes que ele tinha como controlar isso, que ele estava monitorando, ele estava fazendo esse esforço por olhar todos os vídeos que são subidos no YouTube e separar aquilo que é controverso daquilo que não é controverso. Então, por exemplo, se aconteceu um bombardeio em um certo lugar e eu quero noticiar esse bombardeio aqui, este é um tema controverso, ainda que eu não esteja, ainda que o meu papel seja puramente informativo, que eu não esteja defendendo nenhum tipo de violência, que eu não esteja dando um posicionamento político, ainda que eu esteja apenas noticiando isso já é considerado como um assunto controverso. E o YouTube tem uma lista aí do que ele considera hoje como conteúdo amigável para a publicidade, advertiser friendly, essa palavra virou essa palavra virou uma maldição para os youtubers aí, né, advertiser friendly. E você que faz vídeo no YouTube, se você espera que seus vídeos possam ter anúncios e você quiser receber algo em troca dos vídeos que você faz, você precisa olhar para esse código de conduta, eu esqueci o nome disso agora, essa tabela que ele tem, e ver se o seu conteúdo não está infringindo nada disso. Se tiver, por exemplo, se você estiver fazendo um vídeo controverso aqui, você pode subir o seu vídeo no YouTube, você pode publicar, mas você não vai conseguir colocar a quantidade de anúncios no seu vídeo que outros vídeos, em teoria, conseguem. Você vai ter um sinalzinho amarelo, que é o pesadelo de tanta gente. Eu acho que hoje eu já sonhei com esse sinal amarelo me perseguindo, e é o pesadelo dos youtubers hoje. E esse sinalzinho amarelo, se ele aparecer depois que você subiu o seu vídeo, indica que o YouTube achou que alguma coisa desse seu vídeo, seja por conta do título, da descrição, seja por conta do próprio vídeo mesmo, ele achou que alguma coisa nesse vídeo aí não é amigável para publicidade. Ok, até aí parece tudo muito bem esclarecido, parece que se nós soubermos fazer um conteúdo aqui que não seja controverso, que não seja polêmico, que não seja inflamatório, nós não vamos ter problema com isso, né? Pois é, aí que mora a caixa de Pandora, que é esse sistema de desmonetização do YouTube. O YouTube recebe por minuto mais de 400 horas de vídeos novos que são subidos para o site, para a plataforma. Então, o YouTube em si, o site, ele não tem como colocar pessoas para assistir todas essas 400 horas de vídeos e determinar aquilo que é amigável para publicidade ou não. É impossível fazer isso, não adianta querer exigir que o YouTube faça isso. Então, o que o YouTube fez, como forma de tentar filtrar aí quais vídeos são adequados ou não para publicidade, o YouTube está usando uma coisa chamada aprendizado de máquina. Se você quiser entender um pouco sobre o que é aprendizado de máquina, assiste esse meu vídeo que é o primata jogante do Quick Draw. Lá eu mostrei uma rede neural que aprende a tentar adivinhar o que você está desenhando. O YouTube então está usando aprendizado de máquina para tentar colocar redes neurais para aprender o que é um vídeo com conteúdo controverso, com conteúdo inflamatório e o que não é. E é aí que mora o grande problema desse sistema de desmonetização do YouTube hoje. Primeiro, o que é um conteúdo controverso, o que é um conteúdo inflamatório ou não, é uma coisa muito subjetiva. Se você colocar um grupo de 20 pessoas que pensam um pouquinho diferente umas das outras e pedir para elas analisarem vídeos, é muito provável que elas não vão entrar num consenso sobre o que é controverso ou não, sobre o que é inflamatório ou não, sobre o que é liberdade de expressão, sobre o que é discurso de ódio. Uma vez que você coloca máquinas para analisar uma coisa que não existe um padrão lógico, não existe um padrão óbvio, não existe um padrão, você pode ter duas coisas idênticas e classificá-las de forma diferente, simplesmente pelo fato de que você sabe quem é aquela pessoa que está falando aquele discurso. Então, se você coloca máquinas para tentar encontrar esse padrão, você começa a ter o problema que nós temos hoje, que é essas máquinas estão aparentemente vamos dizer que eu falei aleatoriamente uma vez, mas a Camila do Peixe Babel até me corrigiu porque não é a melhor palavra, mas parece ser completamente aleatórios os critérios que essas máquinas do YouTube estão usando para definir se o seu vídeo é amigável ou não para publicidade. Porque o meu canal, por exemplo, se você selecionar todos os meus vídeos aí, talvez tenham alguns temas que sejam um pouco polêmicos, dos quais eu abordei, mas a vasta maioria dos meus vídeos aqui é conteúdo científico. Ainda quando eu faço um bate-papo, é um bate-papo sobre conteúdo científico. Eventualmente tem alguma coisa de opinião aqui, mas é uma parcela muito pequena dos meus vídeos. E, atualmente, eu, pelo menos nas últimas, 15, 16 vezes que eu subi um vídeo aqui pro meu canal, incluindo vídeos completamente sem nenhum traço de discussão de opinião, por exemplo, como o meu vlog, que o título dele é Maratona do Sono.
todos esses meus vídeos apareceram um sinalzinho amarelo logo que eu subi o vídeo. Alguns deles foi ainda pior, porque o que o YouTube tem feito para tentar amenizar esse problema? Se você sobe um vídeo e os algoritmos identificam alguma coisa que é considerada como não amigável para publicidade, você tem a opção de solicitar uma análise manual. E aqui coloque todas as aspas que você conseguir em cima dessa palavra manual. No site e, enfim, todos os lugares do YouTube, eles dizem que se você fizer isso, em algum momento esse seu vídeo vai para um ser humano assistir e ele ser o juiz se aquilo é ou não um vídeo controverso. Mas, enfim, é discutível se até onde realmente tem uma análise manual. O que acontece geralmente é que antes dessa análise manual acontecer, primeiro é passado por algum outro tipo de rede neural, enfim, de programa de computador mesmo, que não dá pra saber. Vocês percebem toda a minha incerteza, não é porque eu não pesquisei para esse vídeo, não é porque eu não conheço do assunto. É porque o YouTube não tem se comunicado direito com os criadores. E, enfim, isso já é um padrão do YouTube tão antigo que é difícil defender o YouTube nessas horas. Mas nós temos essa opção de fazer esse apelo, de solicitar uma análise manual. E aí, depois de algum tempo, o YouTube, de alguma forma, vai analisar se esse vídeo é realmente controverso ou não. E na maioria dos casos ele vai voltar a monetizar. Todos os meus vídeos até então, eu já adotei meio que isso no meu cérebro, esse comportamento que é, eu vou subir o vídeo, ele vai dizer que não é amigável para anunciantes, eu vou solicitar análise, eu vou publicar, depois de 3 dias que eu publiquei o vídeo, aí ele vai monetizar de novo. O problema é que quando você posta um vídeo no YouTube, o grande momento desse vídeo, tanto em quantidade de visualizações, em quantidade de comentários, o grande momento em que as pessoas vão compartilhar, e o grande momento em que ele vai concentrar todas as estatísticas principais dele, é o primeiro dia até mais ou menos ali o 3º dia. É quando você vai ver, por exemplo, logo que eu postei um vídeo, nas primeiras horas ele já começa a ter uma quantidade grande de visualizações e isso começa a cair conforme o tempo passa, até que chega um momento que essas visualizações mais ou menos estabilizam. E aí ele vai começar a ganhar um pouquinho de visualização mensalmente, e no máximo que pode acontecer é algum site grande ou algum youtuber grande descobrir esse vídeo seu daqui a muito tempo, compartilhar isso e falar com os inscritos, olha, confere o canal desse cara, e aí talvez você ganhe um segundo boost de views e tudo mais. Mas geralmente essas primeiras horas, principalmente, junto com esses primeiros 3 dias, são cruciais no desempenho de qualquer vídeo que nós fazemos e nós vamos postar aqui no YouTube. Nós precisamos sempre privilegiar essas primeiras horas. E o que acontece hoje com esse sistema de monetização do YouTube é que, se o seu vídeo não tem pelo menos 1000 visualizações, eles não fazem essa análise manual. E na página lá do YouTube, onde eles explicam essa questão toda, está escrito que se o seu canal tem mais de 10 mil inscritos, não importa essa questão das visualizações. É só você subir seu vídeo sem publicar ele, deixar ele oculto, tem como nós fazermos isso aqui no YouTube, e que alguém em algum momento vai revisar. Eu particularmente testei isso, eu já conversei com o Emílio do Babalogia também, ele falou que testou isso, e não funciona assim. Eu deixei o meu vídeo aqui não listado por 7 dias, nesses 7 dias não aconteceu análise manual. Aí eu mexi, enfim, eu fui mexendo nas tags, fui mexendo nos títulos, até tentar ver se esse algoritmo parava de dizer que o meu vídeo não era amigável, e eu consegui. Aí eu publiquei o vídeo, uma vez que ele está público, pá, ele desmonetizou de novo. Então assim, o grande problema nessa história toda, vamos lá, é culpa do YouTube porque ele não está privilegiando os criadores? Complicado. Uma coisa que nós sempre reclamamos, e eu acho que a gente tem que, eu não sei de que forma mais eficaz nós podemos reclamar, é que o YouTube não se comunica com os criadores direito. O YouTube parece não privilegiar o diálogo com as pessoas que fazem vídeo para ele. Mas eu acho que existe até um problema mais estrutural, que é o YouTube não elaborou uma forma de se comunicar com os criadores ao longo do tempo que ele se desenvolveu. E hoje ele é uma plataforma com dezenas de milhares, centenas de milhares, eu acho que pelas estatísticas que eu já vi, centenas de milhares de criadores no mundo inteiro. Como que o YouTube elabora uma forma de ser transparente com todas essas pessoas, né? Eu acho que o YouTube não pensou nisso quando ele estava crescendo e por isso é complicado hoje ele tentar criar essa transparência. E essa não parece também ser uma das prioridades da empresa, né? Da plataforma. Mas vamos dizer que o YouTube quisesse se comunicar com os criadores para pelo menos explicar para nós exatamente o que eu estou fazendo nos meus vídeos que estão fazendo eles serem considerados não amigáveis para publicidade. Porque eu, por exemplo, meus vídeos, a maioria são vídeos de ciência, teve vídeos aqui onde eu falei exclusivamente de ciência, que foram desmonetizados. Minhas miniaturas não tem peito, não tem nudez, não tem nada disso para chamar atenção. Meus títulos descrevem exatamente o que são os vídeos. Eu tenho agora tentado
vivendo nesse 1984 moderno, né, que é essa sensação de que tem um robô vigiando a gente e qualquer palavrinha que eu usar errado, meu vídeo eu não vou ganhar nada com ele, e enfim. Mas eu tenho sempre cuidado com as palavras que eu estou usando na minha descrição, nas tags, né, que nós também vamos colocar aqui quando a gente sobe o vídeo, a gente vai colocar um título, uma descrição e tem uma coisa que nem a maioria de vocês não vê, que são as tags, que são palavras que nós colocamos para ajudar o YouTube a tentar entender sobre o que é esse vídeo nosso, né? E ultimamente está desanimando colocar essas tags aí. Mas então nós estamos tentando encontrar um padrão de o que a gente faz para esse aprendizado de máquina do YouTube, entender que os nossos vídeos não são ruins para publicidade, que a gente não está fazendo nada que vai contra essas orientações do YouTube. Não dá para saber. Primeiro porque para nós isso parece completamente aleatório. Eu já usei essa analogia várias vezes e eu acho que é a melhor que eu consegui pensar até então, que nós estamos praticamente dentro de uma caixa de Skinner aqui. Não sei se você não conhece a caixa de Skinner, é um experimento de Skinner, eu acho que foi um psicólogo, não lembro exatamente a formação, mas onde ele estudou essa questão do reforço alternado, reforço positivo, reforço negativo. Eu não sei exatamente todas as ramificações do experimento, mas era basicamente uma caixinha onde colocava um ratinho e ali tinha um botão e o ratinho podia apertar aquele botão ou não, e água ia ser água e comida ia ser aleatoriamente despejada ali para ele, né? E aí o ratinho às vezes cria esse comportamento de não saber, de achar que apertar o botão tantas vezes vai cair a água e não saber exatamente o que ele está fazendo, que está fazendo a água cair, né? E eu hoje, como criador, eu me sinto dentro de uma caixa de Skinner. Eu particularmente, eu acho que essa forma do YouTube de lidar com esse problema é um pouco cruel mesmo, é um pouco desumana nesse sentido, sabe? Parece bobeira, mas pra quem é um criador aí, sei lá, tem um canal com milhões de inscritos, né, 10 milhões, por exemplo, acho que... enfim, eu não vou citar nenhum exemplo aqui pra não parecer que eu tô puxando treta, né? Mas pra canais tão maiores, eles geralmente já tem um sistema de negócios aí, já tem tanto youtuber aí que tem caderno com eles na capa, que virou realmente uma marca o canal deles, e eles já não dependem mais tanto assim dessa receita de AdSense, né? Essa receita do YouTube acaba sendo algo que complementa, mas a receita básica deles mesmos vem de outros negócios que eles já se desenvolveram, né? Porque já são canais gigantescos. Outros canais são bem menores e ainda não ganhavam nada já com receita de AdSense, então também não são tão afetados assim. Quem é afetado nesse tipo de coisa, e é aí que você pode identificar eu e outros youtubers com um público semelhante ao meu, que são os que mais são vocais com essas reclamações, é exatamente porque nós somos os mais afetados. Por quê? Porque eu estou numa fase agora aqui no canal, onde essa receita é uma receita importante aqui do meu canal. Ela é uma parte considerável de todas as fontes de receita que eu tenho hoje, porque o meu canal ainda está em desenvolvimento. Então, parte é a AdSense, parte é essas plataformas aí de crowdfunding, né, que os meus inscritos mesmo me financiam. Muito obrigado a todos aí. Nessas fases é que a gente vê como é bom ter vocês aí apoiando o canal. Então, por isso que nós somos mais vocais com essas reclamações. E é por isso que eu acho que é até desumano essa forma do YouTube de lidar, porque o que o YouTube está fazendo agora é treinar essas redes neurais. Sempre que você desenvolve esse aprendizado de máquina, você precisa dar dados aos montes para ele ir ficando melhor nisso que você quer que ele aprenda. Então, por exemplo, nesse meu vídeo que eu já indiquei aqui, o Quick Draw, você percebe que com o passar do tempo, as redes neurais conseguem adivinhar mais rápido o que você está desenhando. Por quê? Porque ela conseguiu mais dados de mais pessoas para tentar separar o que é um desenho de outro, para tentar melhorar esse aprendizado, certo? Então, esse sistema do YouTube também precisava dessas informações. Como que o YouTube fez para treinar esses algoritmos? Ele não fez, né? Ele basicamente jogou ele para funcionar e nós estamos pagando o pato, né? E aí que entra o que eu acho que é um pouco de crueldade, porque a gente aqui está dependendo dessa receita, nós dependemos disso para poder pagar nossas contas, né? Talvez para o YouTube seja um número num gráfico, né? O nosso algoritmo errou, 50% dos criadores acertou 50%, né? Mas entre esses 50% tem pessoas que vão, sei lá, aconteceu muitos casos aí de gente tendo que demitir gente da equipe, gente que tendo que abandonar, parar de fazer vídeos aí com a frequência que fazia, porque eles estão dentro dessa margem de erro, né? Como está acontecendo comigo aqui agora, né? Todos os vídeos que eu estou subindo estão sendo desmonetizados automaticamente. E o YouTube simplesmente não pensa num jeito de entender, por exemplo, o meu canal aqui, que todos os meus vídeos, depois da análise, todos sem exceção foram considerados amigáveis para publicidade. Por que raios o YouTube não elabora um coeficiente ou uma lista que seja alguma coisa na programação que dá para fazer
de canais que têm um histórico de ser amigáveis, que tem um histórico de não violar essas linhas, essas orientações que ele tem. Por que o YouTube não elabora uma whitelist nesse aspecto, certo? Para tentar dar para nós a presunção da inocência, ao invés de nós sempre temos que provar que o nosso conteúdo é amigável, mesmo ele sendo amigável, sabe? Eu não tenho o que fazer para conversar com a máquina, né? E ao mesmo tempo, como o YouTube está colocando esses algoritmos para serem treinados na vida real, então o que está acontecendo é que, em teoria, era para esses algoritmos estarem ficando melhores, né? Inclusive no dia 27 de outubro agora, eles falaram que eles fizeram uma atualização aí nesses... Bom, eu falo algoritmo, gente, algoritmo não é a melhor palavra, tá? Mas eles falaram que fizeram uma atualização nessa programação toda aí nessas redes neurais, que vai resultar em 30% menos de erro, o que não significa grandes coisas, e desde esse dia eu continuo tendo esse mesmo problema, né? Então, assim, nós estamos aí sendo parte desse treinamento dessa inteligência artificial do YouTube aí, que está tentando selecionar o que é amigável ou não. Eu, particularmente, não sei, para mim é completamente incerto dizer se essa rede neural vai aprender melhor ou não, porque, novamente, o que é controverso ou não, o que é inflamatório ou não, é completamente subjetivo. E como será que essas máquinas vão deduzir aí o que é amigável ou não, né? Nós já criamos esse clima hoje de... Eu estou sendo vigiado eu estou dentro de uma sala com 50 robôs e eu tendo que falar, não, esse meu vídeo é amigável, não, por favor, não tire a minha receita, porque eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu preciso que isso me gere uma renda também, sabe? Eu honestamente acho que é uma forma muito ruim com a qual o YouTube está lidando com isso, né? E como são redes neurais, uma coisa que eu estava conversando com a Camila do Peixe Babel até, o YouTube nem tem como falar para nós exatamente o que nós temos que fazer para as redes neurais entenderem que nosso conteúdo é amigável. Porque eles não sabem. Quando você faz aprendizado de máquina, ele é muito bom para resolver problemas, para lidar com situações, mas ele não é tão bom assim para comunicar os critérios dele para você. Você não consegue simplesmente pegar e conversar com ele e falar, me explica o que você está considerando aí na hora de fazer essa separação. Por que você está dizendo, por exemplo, se eu joguei uma imagem de um carro e de um cachorro, por que você está separando aqui o carro nessa categoria e o cachorro nessa categoria? A gente não tem muito como obter essa informação, eu não sei nem com que detalhes ou se não é em detalhe nenhum, né? Acho que é em detalhe nenhum de exatamente o que esses algoritmos não, essa rede neural está medindo. Então, o YouTube nem tem como me falar exatamente o que eu estou fazendo de errado aqui nos meus vídeos, porque eles não sabem, são redes neurais, são programas de computador, certo? Então, assim, o grande problema dessa história toda, e que pelo menos é um problema que eu tenho enxergado e eu vi que outros criadores... Eu já tenho enxergado isso desde o começo, eu falei lá nesses vídeos que eu indiquei aí, e eu já vi outros criadores aí bem maiores que eu tendo o mesmo problema, é o seguinte: o YouTube agora está se permitindo agir como a televisão agiu a vida inteira. A TV, a programação da TV, ela é tão higienizada como ela é tão apelativa de forma superficial e evita questões polêmicas e coisas do tipo, não é à toa. É exatamente porque toda a receita da TV vem também aí, enfim, da TV aberta ao menos, né, vem de anunciantes, né? E a TV sempre foi muito refém daquilo que os anunciantes querem. A programação da TV sempre foi definida em cima dos interesses de anunciantes, de poder vender, olha, em tal horário vai passar uma propaganda sua. E ela sempre foi se adaptando àquilo que os anunciantes queriam. O YouTube, aí é coisa que já é tarde demais, não tem o que se fazer mais a respeito, mas uma vez que começou a ter esse problema com anunciantes querendo definir o que podia ou não estar no YouTube, o YouTube já tinha filtros desde o começo em que tipo de conteúdo os anunciantes queriam anunciar. Bastava que o YouTube falasse, olha, é assim que funciona aqui. Quem não quiser anunciar, não anuncia. Quem quiser anunciar, anuncia. Porque o YouTube tinha vantagem em mãos, sabe? É interessante para qualquer anunciante, qualquer grande empresa, Coca-Cola, Amazon, e operadoras de telefonia, e aplicativos, enfim, e até os anunciantes menores, né, que a grande receita do YouTube são com anunciantes menores, não são com essas multinacionais aí. Mas todas elas, é interessante para elas anunciar no YouTube. O YouTube é quem tem a vantagem aqui. Mas o que o YouTube fez foi ceder. E assim, é compreensível que ele tenha feito isso, porque a maior parte da receita do YouTube vem disso. E não só isso, de certa forma, por mais que a gente fique indignado, e eu fique indignado com o YouTube, gente, o YouTube está defendendo os nossos interesses. O YouTube, por mais que a abordagem dele esteja sendo terrível para lidar com toda a situação, ele está tentando defender os interesses dos criadores, porque se todos os anunciantes abandonassem de vez e o YouTube cruzasse o braço e não fizesse nada, a gente estaria aqui reclamando que o YouTube não fez nada e que nós não estamos recebendo nada agora de anunciante, né? Então, assim,
É uma questão que é muito complicada de lidar, mas o problema é que agora o YouTube está se permitindo se tornar refém de anunciantes. E com isso, nós não sabemos exatamente que cara que a plataforma vai tomar. Uma coisa que seria ideal e que num universo paralelo onde as coisas são perfeitas existe, é um concorrente para o YouTube. Coisa que tanta gente fala e parece uma resposta tão óbvia, né? Por que ninguém fez ainda? Bom, essa é a pergunta que as pessoas também deviam fazer, que eu acho que as pessoas não fazem. Por que ninguém fez ainda? Essa resposta é tão óbvia. Muita gente já me perguntou, já falou comigo, não seria a hora de grandes youtubers, PewDiePie e H3H, enfim, por que eles não criam uma plataforma alternativa para o YouTube? Gente, é muito caro montar uma plataforma como o YouTube. Caro mesmo, sabe? As pessoas hoje criaram, por exemplo, essa imagem de que o PewDiePie é um cara muito rico, extremamente cheio da grana. Ele não ganha o que o Faustão ganha por mês apresentando um programa por domingo, tá? E para você montar uma plataforma do tamanho do YouTube, você precisa ir, para você ter primeiro a infraestrutura inteira para oferecer o que o YouTube oferece hoje, eu chutaria que você precisa de algo aí aproximando de bilhão, se não mais de bilhões de dólares aí, só para você montar servidores que sejam estáveis como os servidores do YouTube são, tá? Segundo, o YouTube tem público. Não adianta, eu conheço todas essas plataformas alternativas que o pessoal tem indicado, todas essas outras plataformas, até o Twitch, que agora está começando a ser algo que está crescendo, elas não têm o público que o YouTube tem. Não adianta eu postar meus vídeos lá e, primeiro, eu vou tentar carregar parte da minha audiência para lá. Não são todos que estão aqui no meu canal e que assistem os vídeos que vão para lá. Vocês que estão assistindo aqui agora mesmo, eu garanto que a maioria de vocês, até aqueles que são bem intencionados e que são fiéis e que acreditam piamente que iriam para outra plataforma comigo se eu fosse, vocês não vão se acostumar a acessar essa plataforma só para assistir vídeos meus, sabe? Por quê? Porque o YouTube ele já é uma coisa cultural hoje, de certa forma. É por isso que até esses problemas entre o YouTube e criadores não pode ser respondido com essa respostinha padrão que as pessoas têm na cabeça às vezes de é uma empresa privada, ele faz o que ele quiser, sabe? O YouTube já passou desse patamar, essa relação entre youtuber e youtubers e também o público, já saiu um pouco dessa esfera de apenas uma empresa privada. O YouTube tem algo a mais em relação a isso. O paradigma que é novo e nós estamos construindo esse paradigma inteiro agora, tá? Então não adianta eu ir para uma outra plataforma se eu não vou mais ganhar audiência. Eu simplesmente vou ver meus vídeos sendo postados e morrendo, porque não tem usuários lá. E o YouTube tem esse diferencial dos usuários. Terceiro, o YouTube é uma das pouquíssimas que ainda se importa em remunerar os criadores. O YouTube, se ele realmente fosse essa empresa que não tivesse realmente se importando nem um pouco com os criadores, ele poderia simplesmente falar, olha, a partir de agora vocês vão ganhar só 20% de toda a receita e acabou. Porque a gente não teria o que fazer, eu não teria para onde correr, né? Obviamente que, enfim, esse caso geraria, obviamente eu correria para outro lugar e seria muito mais fácil criar uma concorrência ao YouTube. Mas o YouTube ainda é uma plataforma com essa preocupação. Facebook? Não. Tem gente falando que o Facebook já habilitou monetização? Não. O Facebook ele mostra os anúncios dele, ele ganha dinheiro com isso, ele cobra de você se você quiser que seu vídeo chegue a mais pessoas, e aí você tem que pagar também. E o que ele habilitou agora é um programa experimental para algumas páginas gigantescas, inclusive páginas geralmente vinculadas à mídia aí, que já são vinculadas a corporações de mídia, que essas páginas podem ter seus próprios anunciantes e colocar os vídeos. Ele não tem um sistema onde ele corre atrás de anunciante, ele repassa para quem cria lá no Facebook. Facebook é a pior alternativa possível para qualquer coisa, tá? Facebook para mim, eu só tenho uma página no Facebook porque tem pessoas que usam e eu não posso manter a minha divulgação de vídeo só aqui no YouTube e no Twitter, tá? Mas o Facebook, se eu pudesse, eu nem usava para isso, porque para mim é uma rede tão predatória e tem tantos problemas que eu tô correndo, tá? Então, se alguém quisesse criar uma concorrência para o YouTube, teria primeiro que conseguir juntar um público, teria que ter essa preocupação em repassar dinheiro para os criadores e teria, obviamente, que ter a infraestrutura que o YouTube já tem hoje, porque o YouTube já é uma empresa de quantos anos aí e que já tem toda essa estrutura, já tem um algoritmo já tem algoritmos, enfim, e tem todo um sistema que é bem elaborado para funcionar desse jeito. Qual que é a solução para isso então? Bom, pelo caminho que o YouTube está tomando, a solução é a gente torcer para que essas redes neurais do YouTube realmente consigam, de alguma forma milagrosa, que nenhuma das ciências sociais e das ciências humanas, enfim, e dos filósofos e dos grandes pensadores e nem das ciências naturais conseguiu até hoje fazer, que é eles conseguirem distinguir o que é um conteúdo polêmico do que não é um conteúdo polêmico, o que é um tema controverso do que não é um tema controverso, o que é um discurso de ódio do que não é um discurso de ódio. Uma outra coisa seria o YouTube mudar de postura e realmente bater o pé e falar, olha, nós estamos dispostos a diminuir o lucro aqui, e que, enfim, o YouTube já não é uma empresa tão lucrativa assim para Google, mas
seria eles terem essa postura de falar, olha, é assim que funciona, se você quiser anunciar, você anuncia, se você não quiser anunciar, você não anuncia. E não parece que é isso que o YouTube vai fazer. E eu honestamente também não sei se essa seria a melhor forma de conduzir, até porque não é possível que o pessoal que gerencia aí o YouTube não tenha considerações muito mais amplas do que eu, né? Eles têm muito mais informações em mãos para tomar esse tipo de decisão. O que nós temos como fazer hoje é continuar subindo os vídeos aqui, passando por essa dor de cabeça de... Eu, particularmente, por exemplo, na maratona de vídeos que eu fiz em outubro, eu tive vários vídeos que não foram monetizados e eu não ganhei nada com eles, e é isso, não vou ganhar mesmo. Vou ganhar um pouquinho agora depois, mas o que eu realmente ganharia se o YouTube estivesse funcionando normalmente, eu não vou ganhar. E o que resta pra gente é torcer para que isso se corrija com o passar do tempo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa eu falar aqui das coisas que eu queria. Uma outra coisa que é mais um grito meu aqui no abismo, no deserto, que tantos outros youtubers já fizeram. YouTube, se comunique com seus criadores, mas não faça o que vocês fazem hoje, que é dar uma resposta pronta e indicar um link do site. Eu já acessei o tal do link que eu recebo, toda vez que eu tenho que eu peço algum feedback, que eu consigo entrar em contato com alguém da equipe do YouTube, seja no Twitter ou algum lugar, sempre me indica o mesmo link que eu já sei de cor cada palavra daquela página de orientação de o que é conteúdo amigável e o que não é conteúdo amigável, sabe? O YouTube devia ser um pouco mais aberto e, por exemplo, nesse caso, falar, gente, desculpa aí, mas nós estamos colocando as redes neurais para aprender agora e vocês vão realmente ter que ficar com medo de não conseguir pagar suas contas mês que vem. Sério, vamos colocar aqui, jogar abertamente o que está acontecendo, sabe? Porque eu acho que o YouTube se esquece que as pessoas que estão fazendo vídeos aqui para ele são seres humanos, sabe? E que se nós estamos recebendo receita com isso, não é como se a gente pudesse jogar numa planilha e compensar o que nós não ganhamos agora para ganhar depois, sabe? Muita gente depende disso aí. Você, como pessoa que assiste, tem muita gente que não é compreensiva nem com a questão dos anúncios aqui no YouTube, mas se não fosse o fato de ter anunciantes, o YouTube não tinha nem como funcionar. Não é nem que eu não teria como fazer vídeo, é que o YouTube não teria como se manter no ar, como um site onde as pessoas fazem vídeo. Então, os anunciantes são uma parte importante do YouTube. Uma coisa que o YouTube podia fazer era se apoiar um pouco mais no YouTube Red, que é um sistema que lá fora já está funcionando, onde as pessoas pagam basicamente como se fosse o Netflix. A pessoa paga aqui e as pessoas que fazem isso não vão ver anúncios nos vídeos, em nenhum vídeo. Uma vez que você pagou para o YouTube Red, você não vê anúncios mais. Além disso, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo, que não é aberto para quem não tem essa assinatura. O problema é que até isso já teve lá fora, né, teve uma recepção, não vamos dizer que seja da mais positiva, mas tem muita gente que briga em relação a isso, que acha que é um absurdo o YouTube querer cobrar uma taxa de inscrição. Mas que honestamente talvez fosse hoje a melhor solução para o YouTube, expandir isso aí para o mundo inteiro. E não é que ele vai se tornar uma plataforma paga como Netflix, é simplesmente que ele vai dar a alternativa de quem quiser ajudar os criadores, quem não quiser ficar vendo anúncio e ainda assim não quiser punir os criadores por isso, porque, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito de usar ou não adblock, porque é muito mais complicado do que só isso, mas quem não quer se sentir prejudicando os criadores e a plataforma, é só pagar essa inscrição mensal e pronto, você agora tem acesso a conteúdo exclusivo, você não vê mais anúncios, e nós que somos criadores recebemos um valor bem mais alto pelo YouTube Red, quer dizer, né, caso tivesse essa adesão alta, nós receberíamos bem mais do que nós recebemos desses anunciantes, porque esses anunciantes já pagam hoje preço de banana para anunciar no YouTube, e isso que dá mais raiva nessa história toda, sabe? Os anunciantes que estão conseguindo fazer o YouTube refém, pagam preço de banana para anunciar aqui. Enquanto num horário nobre, por exemplo, onde vai atingir não sei quantas pessoas, e que a maioria das pessoas você nem sabe qual é o engajamento delas com aquele conteúdo e tudo mais, eles pagam milhões por uma hora. Aqui no YouTube eles não pagam, eles pagam $100 para anunciar em 1000 vídeos, sabe? Enfim, realmente um sistema que seria ótimo se acabasse esse sistema. Eu ficaria muito feliz se eu não tivesse que ter anúncios aqui nos meus vídeos, no meio do vídeo, no começo do vídeo, e pudesse depender de outro tipo de receita, mas infelizmente ainda é como o YouTube funciona. Formas alternativas seriam essas. Outra forma alternativa é você ajudar os seus criadores aí através de diversas plataformas, por exemplo, Padrim, Patreon. Olha, você não precisa adotar todo mundo aí para você financiar. Vai na campanha, o Sérgio Sacani tem a campanha Adote um Divulgador Científico, né? E não necessariamente divulgador científico também, obviamente, mas como vocês me assistem, eu imagino que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Veja um que vocês gostam e que vocês querem ver o trabalho andando, financia o trabalho dele, né? Seja com R$2, com 5, enfim, aí fica a seu critério, mas é uma forma de você ajudar esses criadores que estão desenvolvendo em DI a passarem por essa fase do YouTube que
não sabemos exatamente quanto tempo ainda vai durar. Já tem durado aí, creio eu, começou em março mais ou menos esse problema de diminuir receita, de boicote ao YouTube, pá. Eu falei tudo isso nos meus vídeos aí sobre o Apocalipse. Por um tempo parece ter estabilizado, mas agora que o YouTube está tentando agradar ainda mais os anunciantes aí, os jornalistas, né? Porque na verdade quem causou esse grande problema todo foram alguns jornalistas específicos aí do Wall Street Journal, enfim, foram eles que causaram essa porcalhada toda, e eu não esqueci, tá? Jack Nicklaus e outros aí, vocês estão registrados na memória de todos nós, quem foi que começou com essa palhaçada toda, mas eu até me perdi no que eu tava falando. Mas enfim, agora já tem aí, bom, nós estamos no mês 11, mês 4, algo em torno de uns 6, 7 meses que isso está rolando, e nós não sabemos exatamente quanto tempo ainda vai durar. E eu queria fazer esse vídeo aqui como forma de desabafo, como forma de falar pra vocês que são youtubers, que estão tendo esse problema, vocês não estão sozinhos, tá? Não é o seu canal. Eu juro pra vocês, gente, que eu tive essa sensação em um momento. Eu falei, será que eu tô numa lista negra do YouTube? Será que tem alguma coisa que eu fiz aqui que de repente eu não percebi que foi controversa e eu fui colocado em uma lista de produtores que, enfim... Não sei, né? Porque nós temos no YouTube alguns produtores aí e me dá até dor no coração de pensar que eu possa ter sido associado a um certo tipo de conteúdo, né? Conteúdo de treta, que popularizou muito no Brasil. E eu fiquei pensando nisso, será que é comigo? E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a ver que não, gente. É geral mesmo, não é o seu canal, então. Eu tô fazendo esse vídeo aqui como forma de externalizar isso pra vocês que são inscritos, de desabafar um pouco. E quem sabe, só quem sabe, chegar em algum engenheiro do YouTube, alguém que trabalha com isso e... Quem sabe eles começarem a pensar em ser um pouco mais transparentes com a gente. E quem sabe, principalmente, eles se lembrarem que são seres humanos que estão fazendo os vídeos aqui. E que nós não somos só uma margem de erro pro programinha de computador deles. Enfim, nós não somos só uma margem de erro para as redes neurais aí. E nós realmente, os problemas que nós passamos aqui não deveriam ser justificáveis com, não, é porque nossos sistemas precisam aprender, sabe? Eles deviam ser um pouco mais... Deviam pensar um pouco mais nas pessoas que são afetadas com todas essas mudanças que eles fazem, antes de simplesmente jogar a gente nessa bacia aí de informações como se isso não afetasse a gente de forma pessoal e não pudesse realmente gerar consequências ruins pra nós individualmente, cada um, né? Enfim. Obrigado a todo mundo que teve saco pra assistir esse vídeo até aqui, já tá com 40 minutos de gravação, não sei nem como que eu vou fazer pra reduzir esse vídeo todo. Obrigado a todo mundo que torna meu trabalho possível através do padrim.com.br/matafalante, patreon.com/matafalante, e de outras formas aí por PayPal, depósito bancário, o primatofalante.com/apoiar. Se você também quiser se tornar um apoiador ou fazer uma contribuição aqui pro canal, acesse esse endereço. Bom, então é isso. Fiquem tranquilos que isso não vai afetar a produção de vídeos aqui. Bom, pelo menos por enquanto, né? Se eu conseguir manter a produção de vídeos aqui e essa receita ainda, eu não precisar complementar isso de novo, né? Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar com a minha ideia aqui, que é postar vídeos com frequência. Então esse mês aí de novembro, podem esperar algo em torno de 15 vídeos aí, 20 vídeos, pelo menos é a ideia, né? E, enfim, eu só queria fazer esse vídeo aqui para esclarecer um pouco mais para vocês. Eu já falei pra caramba, tá? Abraço vocês e até o próximo vídeo.